Olá, hoje nós vamos falar sobre um tema especial que está sacudindo o mundo: polarização extrema. Você sabe quem é que paga a conta? Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos mais uma vez num programa especial Mitologar aqui no canal Pleiadianos e nós vamos falar sobre polarização extrema, ou como que isso se desenvolveu na história da humanidade e quem que, no final das contas, acaba pagando a conta desta ação. Né? Bom, primeira coisa, quando nós falamos de polarização, nós temos que entender o que é. Que muita gente ouve falar, é que nem a música do Zé Pagodinho, nunca comi, só ouço falar. Então, em vez de só ouvir falar, vamos entender primeiro o que é, para podermos compreender quem é que acaba pagando a conta. Bem, a polarização extrema refere-se a um fenômeno em que opiniões, crenças, atitudes de um grupo de pessoas se tornam cada vez mais distantes e opostas, geralmente resultando em dois polos distintos e conflitantes que muitas das vezes um ou outro acaba estando longe da realidade onde se vive diante de perspectivas montadas, controladas ou colocadas na mente, na vida das pessoas, conceitos que geram dúvidas, medo, rancor. Este fenômeno pode ocorrer em diversos contextos. Ele pode ser social, religioso, político, econômico. A polarização extrema é caracterizada por uma falta de consenso, pelo aumento de tensões, conflitos entre grupos opostos. Bom, logo de cara nós vamos entendendo que mais ou menos o que acontece no mundo acontece aqui, está acontecendo aqui, e não sei como que cada um, vocês pessoas, né, que estão me vendo e me ouvindo ao longo do tempo, tem procurado entender esse fenômeno, que ele veio para ficar, porque ele é resultado de constantes situações não muito agradáveis, seja no nosso bairro, na nossa rua, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, e com consequência no mundo todo, e que acaba gerando situações em que nós acabamos, vez por outra, tendo que nos meio que sendo arrastados pelo mar de insatisfações, e esse mar de insatisfações, muitas das vezes, ela pode criar oportunismos. Por que oportunismo? Lembre-se, quando nós não temos um conhecimento completo das coisas, não temos uma ciência completa dos fatos, dos antecedentes, dos atenuantes e das consequências de alguma coisa, nós estamos fadados a acreditar naquilo que está sendo mostrado, posto em voga. E aí mora o perigo, né? Bem, mas continuando, essa polarização, embora para muitos possa parecer novo, né? Mas vamos dar uma olhada no tempo e na história. Conflitos de guerras civis. A polarização extrema frequentemente leva a conflitos internos e guerras civis. Um exemplo disso foi a Guerra Civil dos Estados Unidos, que aconteceu nos anos de 1861 a 1865, que resultou na polarização em torno da escravidão e dos direitos dos estados. A Guerra Civil dos Estados Unidos, se vocês pensarem um pouquinho, traga na sua mente o mapa dos Estados Unidos. Aí você fala assim, o meio do mapa, meio do país, né? Você traça uma linha reta. Norte, republicano, sul, escravista. Então o que acontece? Essas duas realidades que conviviam nos Estados Unidos, por que convivem? Isso é fruto da
do tipo de povoamento que teve na terra, né, no território que hoje é os Estados Unidos. A Inglaterra foi o país que colonizou, assim como Portugal colonizou o Brasil, a Espanha, o resto do continente americano, né, latino-americano. Nos Estados Unidos, houve dois tipos de processo de colonização. Um de povoamento, que está ao norte, que eram os indesejáveis na Inglaterra. Então, o que é o indesejável? É tudo que não presta foi mandado para os Estados Unidos para morar lá. Foram praticamente exilados no continente americano, né? Foram convidados à força para deixar a Inglaterra. E, ao mesmo tempo, a Inglaterra resolveu querer explorar a colônia. Colônia é uma exploração, né? Assim como aconteceu com as colônias espanholas e as colônias portuguesas, que as suas terras colonizadas foram exploradas para poder gerar riqueza para as metrópoles. Os Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos, também foi uma colônia de exploração, mas voltado para essa questão da escravidão. Por isso que a Guerra Civil dos Estados Unidos ela foi muito forte. Por quê? Porque existia os oligarcas escravistas que defendiam a manutenção da escravidão e a manutenção de estar ligado à coroa britânica, e o do norte, que queria acabar com a escravidão, queria livrar, né, as colônias dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos da América, os estados americanos, né, livre do jugo da coroa britânica. Logo, duas forças se colidiram e no fim acabou ganhando a República dos Estados Unidos, né, com o primeiro presidente, o país inteiro unificado, independente da Inglaterra, tornando-se Estados Unidos da América. Então nós temos que entender que essa é a primeira ação da polarização. Quem paga a conta? Os que morreram na guerra. Instabilidade política. Países altamente polarizados podem enfrentar instabilidade política com governos alternando entre extremos ideológicos. Isso pode dificultar a implementação de políticas consistentes e prejudicar o desenvolvimento econômico e social. Um exemplo disso é Venezuela. Nós ouvimos tanto falar da Venezuela, mas o que é a Venezuela? A Venezuela é um país de instabilidade. O que acontece? Quando os dois extremos se juntam, não deixa quem está no poder governar, quem está fora quer sabotar o governo. E aí aquele que está sabotando entra, o que saiu começa a sabotar o que entrou, quem paga a conta é o povo da Venezuela. Por quê? Porque nenhum governo vai conseguir fazer políticas de Estado. Por quê? Porque você está vendo um país onde você está mais preocupado em combater aquele que está tentando te derrubar do que fazer políticas verdadeiras. E aí você lança a mão do extremismo. Se um lado é extremo armamentista, o outro vai responder igual. É um exemplo. Deteriorização do debate público. A polarização extrema de minar debates públicos e a capacidade de alcançar compromissos. Quando os indivíduos se isolam em bolhas de informação alimentadas por mídias sociais e canais de notícias tendenciosos, o diálogo construtivo torna-se difícil. Essa talvez seja a pior faceta do extremismo. Por quê? Lembra que eu já falei para vocês algumas vezes? Quando eu não sei de algum assunto, me obriga a acreditar naquilo que as pessoas estão falando. Então, antes de eu ter um posicionamento A ou B, primeiro eu tenho que saber o que é. O que está falando? Qual é a situação? A situação é essa. O que o lado A está falando sobre esta situação? O que o lado B está falando sobre esta situação? Aí eu consigo tirar a causa mater. O que é causa mater? O que realmente é o problema? O que ele causa e qual que é uma solução viável. O que é solução viável? Solução viável é aquilo que vai resolver as coisas de maneira saudável, de maneira produtiva. E aí vamos ver, é o lado da direita ou é o lado da esquerda? Os lados, qual é? O lado A ou o lado B que tem a melhor solução? Aí eu vou apoiá-la. E mesmo assim eu tenho que apoiá-la de forma consciente. O que é consciente? Eu tenho que levar o debate público pela razão.
a razão, fazer as pessoas enxergarem o que eu enxerguei a partir do momento que eu vi o problema, estudei o problema, vi quais são as alternativas e qual é a melhor alternativa. E não simplesmente eu chancelar, né, dar a minha tutela, apoiar, levantar a bandeira de um lado A ou do lado B, sem ao menos eu saber o porquê que o lado B ou o lado A está defendendo tal situação. Porque é falta de conhecimento. E nós temos um problema muito sério, né? Brasileiro é um povo extremamente preguiçoso para estudar. Prefere pegar as coisas prontas e acabadas. Por isso que, muitas das vezes, escola no Brasil, ensino no Brasil, ele é deteriorado. Por quê? Porque ele é uma realização pautada naquilo que a população quer. Vê se alguém quer fazer esforço. Ninguém quer fazer nada de esforço. Todo mundo quer o jeitinho. Já notou a história do jeitinho? Eu já contei para vocês, né? A pessoa que tem integridade, ele não vê jeitinho. Ele vê o que tem que ver. É igual um professor. Você tem seu filho está mal na escola, porque ele passa o dia inteiro jogando videogame, não estuda. Aí você vai lá, vê que o seu filho vai tomar bomba, você vai falar, professor, não dá para ver um jeitinho? O professor fala, dá para ver um jeitinho sim. Bota ele para estudar, porque ele passa de ano. Esse é o jeitinho. Aí sai o aluno e o pai bravo, puto, né? Porque o professor é inflexível. Não é o professor que é inflexível. É você que está dando chancela à vadiagem do teu filho, da tua filha. Não trabalha, não ajuda em casa. A única função da pessoa, a única vida, a única ocupação da pessoa é estudar. Qual é? O que é? O que está acontecendo? E além mais, que espécie de ser humano vai ser essa pessoa quando crescer? Que espécie de pessoa? Por isso que as pessoas falam, né, que a geração Z, que é a geração mais nova, é uma geração mimizenta, né? Por que é mimizenta? Porque é uma geração que carece de força, carece de endurecimento, de personalidade, de caráter, de emoções, que seja a pessoa que aguenta as coisas no tranco, que pensa, que resolve, que vai à luta. Porque as gerações passadas, assim como a minha, que está aí, está passando, e as que vieram antes de mim, são pessoas que tiveram que enfrentar as coisas no peito, bater no peito e resolver. Doa, não doa, fácil, difícil, temos que resolver. E estamos aí. Corremos atrás. Então, isso é um exemplo de como as coisas, se não são estudadas, não são aprendizadas, não existe um comprometimento, essa palavra mais séria, né? Um comprometimento com a pessoa e com o mundo que essa pessoa vai viver. Esse é bem da verdade. Divisões sociais e culturais. A polarização pode aprofundar divisões sociais e culturais, levando à segregação e à discriminação. Grupos que antes conviviam de maneira relativamente harmoniosa podem se tornar antagonistas. Por exemplo, time de futebol. Gente, time de futebol é tudo igual. Não importa se é Corinthians, se é São Paulo, se é Flamengo, se é Bahia, se é Criciúma, se é Atlético Mineiro, Atlético Baiano, se é... O que é um time de futebol? São 10, 11 pessoas de um lado, 10, 11 pessoas de outro que vão jogar bola. Qual é o problema disso? É quando eu trago para a minha vida pessoal o meu time e faço dele uma bandeira. Quer coisa mais escrota do que isso? Porque às vezes as próprias pessoas que são do time estão pouco se lixando para isso. Estão ali no jogo, jogaram, brigaram, fecharam o tempo, deram porrada um no outro, que um deu umas caneladas um no outro, veio chutar a bola, chutou a canela, chutou as coxas, chutou a cara do outro lá, toma um cartão amarelo, toma um cartão vermelho, alguém ganhou, alguém perdeu. Acabou o jogo, tá dentro do vestiário, estão dando risada, batendo papo, se abraçando, se beijando, e o torcedor se matando por conta de time. É um exemplo. Gente, um exemplo de polarização que pode ser tudo igual. Harmônico. Jogo é jogo. O jogo existe 3 situações. Ou ganha um, ou perde um, ou empata. Né? Ou se ganha, ou se perde, ou se empata. Não tem outra resolução. Tem outra resolução para um jogo? O jogo é sempre assim. Quem joga?
Eu jogo joguinhos eletrônicos. Ou eu ganho, ou eu perco, ou eu empato. Não tem uma outra alternativa. Ou então não tem não jogar, então não jogar. Né? Então o que acontece? Nós temos que compreender que o que está junto tem que estar junto não somente por ideologia, mas por conceitos. O que são conceitos? Aquilo que eu estudo, aquilo que eu aprendo sobre determinada situação e como que os efeitos daquela proposta, daquela instituição, daquele grupo político, daquele grupo desportivo, seja qual for, ele tem uma proposta calcificada, forte, né, que traz resultados para uma sociedade. Ponto final. Agora, eu não posso partir do particularismo, porque se eu partir do particularismo, se não me beneficiar pessoalmente, não me serve. Gente, vamos parar para pensar, quantas coisas existem no mundo que beneficiam as pessoas, mas não te beneficia pessoalmente, mas existe e é bom. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do Sistema Único de Saúde. Graças a Deus, até hoje eu nunca precisei entrar no SUS. Não porque eu tenho plano de saúde, não é isso não. Até então eu não estou doente. O máximo que eu fico é um resfriado. Resfriado, você vai na farmácia, compra um antigripal, um antitérmico, 3 dias depois você está 100%. Não, como eu não uso, não fico doente, então o SUS não serve para mim? O Sistema Único de Saúde é ineficiente? É desnecessário? Não. Uma hora eu posso estar doente, realmente sério, e eu vou precisar dele. E aí o que vai acontecer? Eu tenho que entender que o Sistema Único de Saúde está ali para atender a todos. Não é porque eu não tenho problema de saúde que o SUS é ineficiente. Esse é um exemplo. Mas pode ser um monte de outras coisas que é um exemplo. Então a ideia de conjunto, de grupo. Não é que não me beneficia particularmente, quer dizer que aquilo não é bom. Né? Impacto na democracia. Bom, democracias e polarização extrema pode levar à erosão de normas democráticas e ao enfraquecimento de instituições. A confiança nas instituições públicas, como o judiciário e a mídia, podem ser comprometidas e o populismo pode ganhar força. Bom, quanto a isso, eu acho que é claro que nós temos que entender, nós vivemos todas aí essas algazarras que acontecem desde 2020, né? As algazarras desde 2020, seja pela mídia, seja pelos governos, seja quem for, por partidos políticos, grupos organizados, grupos desorganizados. O fato é o seguinte, é uma miscelânea que você tem que sentar, parar para tentar entender a situação, ver aonde determinados grupos querem chegar com aquela bagunça, aquela algazarra, aquela situação e tentar ver o que tem de bom naquilo. É claro que, falando de Brasil, eu vou falar um negócio para vocês. Falando de Brasil, é uma situação complicada. Por quê? Porque você nunca vai saber ao certo, 100%, quais são as intenções. Porque chega notícias para mim pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook. Vem por teleguiado, como diz o ditado, né? Eu deitei para dormir, baixa lá um negócio lá, na cabeça lá. Gente, se eu não estiver antenado, quando eu falo antenado, estar constantemente procurando entender o que está acontecendo hoje, aqui e agora, na minha rua, na minha cidade, no meu estado, no meu país, entender quais são as forças que estão se degladiando e por que elas estão se degladiando, eu corro o risco de fortalecer grupos que vai tirar os meus próprios direitos. Por exemplo, se a democracia. O que é democracia? Gente, democracia, o simples fato de eu estar aqui conversando com vocês é uma democracia. Falando o que eu quero, o que eu penso, o que eu não penso, o que eu gosto, o que eu não gosto, vamos assim dizer, claro que não, né? Eu sempre só falo pautado em estudos científicos, obviamente, a partir do meu próprio conhecimento, né, como historiador formado, como cientista histórico, sociólogo, geógrafo. Então o que acontece? Eu estou pautado em ciências, que viu, estudou, experimentou, argumentou e chegou-se a um resultado. É diferente de eu pegar coisas vindo do WhatsApp, que eu nem sei de onde que saiu, de onde que tirou aquilo, por que está falando aquilo, e eu nem tenho conhecimento de causa sobre o que está sendo falado. Aí coloca lá um monte de baboseira lá, falei, nossa, é isso?
credo, meu Deus, e vamos lá, repartir, isso é um absurdo, e que não sei o quê. Mas absurdo do quê? Do que você está achando absurdo? Você não sabe nem do que está falando, você viu ali, falou um monte de besteira para você ali, um monte de baboseira, mas você mesmo não tem conhecimento sobre aquilo, sobre a baboseira que está sendo falada. Pode ser uma baboseira, como pode não ser. Então, nós temos que entender que democracia ela é tão sensível quanto um copo de vidro. Ela é resistente quando eu conheço o que é democracia, entendo os instrumentos da democracia, entendo como ela age, como ela funciona e o que eu posso fazer para melhorá-la. E ela é frágil todas as vezes que eu acredito em tudo que me dizem e que pode colocar a democracia em risco, e se coloca a democracia em risco, coloca o meu status quo, meu status social, meu status humano em risco também. Por exemplo, ditadura no Brasil, ditadura militar, que alguns falam que é a dentadura militar. Então vai para a dentadura mesmo. Que aconteceu de 64 a 84. É o exemplo de ruptura de democracia. Por quê? Porque foi a democracia da bala, democracia do cacetete, democracia da tortura, democracia do assassinato, democracia do desaparecimento, democracia da extradição, democracia do desaparecimento. Por quê? Não está de acordo com o mandante. Se você não está a favor, você está contra. Você está contra, você é nocivo, eu tenho que eliminar você. A democracia da bala, democracia da morte. Por isso que quando a dentadura militar, ditadura militar, ela terminou, os processos que estão estudando até hoje sobre os crimes cometidos pelo esse regime político chamado de ditadura militar, está até hoje sendo discutido. Por quê? Porque está impune, muita coisa está impune e muita coisa está sem resposta. Houve crime, tem que ser investigado e, se puder juridicamente ser processado, condenado e indenizar as partes afetadas. Afinal de contas, estamos falando de vidas, estamos falando de pessoas. Não estou falando de computador, não estou falando de televisão, eu não estou falando de celular, não estou falando de casa, estou falando de vidas, de pessoas. Desafios econômicos. A polarização pode afetar a economia, criando incertezas que desestimulam investimentos e dificultam a implementação de políticas econômicas de longo prazo. Além disso, pode levar a políticas econômicas extremas que não são sustentáveis. Volto na Venezuela. Quando você está num país de extremidades, o que acontece? Não tem como você criar nenhum tipo de política, porque o governo está o tempo todo combatendo o outro lado. Então o que acontece? Eu crio o governo, uma implementação de políticas na base da imposição, para que o país tem que funcionar. As pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que comprar, têm que vender, têm que ir no médico. Então eu boto políticas de imposição para forçar o país a continuar avançando, enquanto eu fico me preocupando com o outro lado que está me atacando, tentando me derrubar a todo custo. E aí, novamente, quem perde com isso? Quem mora no país. Alguns exemplos de polarização extrema ao longo da história. Revolução Francesa, intensa polarização entre a aristocracia e os revolucionários, que foi de grande violência, que colocou o reinado de terror e que levou às mudanças radicais de estrutura política e social na França. Tanto que os franceses, quando estão insatisfeitos com algum presidente, com algum tipo de política que tira do povo ao invés de dar ao povo, eles falam, olha, existe uma guilhotina e para usá-la não custa muito. Porque a guilhotina foi muito utilizada na Revolução Francesa. O que teve de rei, rainha, nobres, lordes que foram guilhotinados não está escrito. Então o símbolo dos franceses quando estão insatisfeitos com a população é uma guilhotina. E quando falam de guilhotina, todos os poderes da República Francesa abrem os olhos desse tamanho, porque sabe que veio do povo. Veio do povo. Embora
teve aqueles extremistas que aproveitaram da insatisfação popular para poder tentar dar o seu golpe, tentar fazer as mudanças à base da ignorância, na base da estupidez, mas a Revolução Francesa, ela foi popular, né? Veio do povo. Guerra Fria, de 1947 a 1991, né? De um lado os Estados Unidos, representando blocos capitalistas, e do outro lado a antiga União Soviética, né? Representando o mundo socialistas, que entrou em crise. Quem viveu sabe os problemas que foi esses dois blocos. No fim, a União Soviética se desfaz e permanece o mundo capitalista. Porém, o mundo capitalista que, de lá para cá, só tem feito merda, né? Só tem feito coisa ruim. O mundo não melhorou, o mundo não progrediu, as pessoas não mudaram de vida, estão cada vez mais pobres. Não sabemos ainda direito como que vai ser o futuro desses países capitalistas. Existe a ideia é que, com o passar do tempo, o sistema ele tem que se renovar de forma que ele se sustente sem sacrificar as pessoas, né? Que até o presente momento quem mantém o sistema capitalista é o pobre lascado, né? Crise das Balcãs, né, em 1990 e toda a década. A dissolução da Iugoslávia e a subsequente guerra civil foram exacerbadas pela polarização étnica e nacionalista, resultando em genocídios e grandes deslocamentos populacionais. Então nós temos que entender, gente, que quando nós temos a crise das Balcãs, né, da antiga Iugoslávia, é um exemplo da polarização de um país nacionalista e com a ideia de etnia, né, pureza da etnia, né, o povo originário. Isso é herança do nazismo, né? Os alemães queriam que os povos fossem tudo ariano por natureza, né? Que todos os alemães fossem arianos puros. E olha o resultado. Outros exemplos que nós temos no mundo moderno, hoje que nós estamos vivendo, podemos falar novamente nos Estados Unidos. A divisão política, a polarização entre os partidos republicano e democrata tem se intensificado, cada lado movendo-se para extremos ideológicos. As políticas e opiniões defendidas por cada partido têm se tornado cada vez mais distintas, incompatíveis, dificultando o compromisso e a governabilidade. Donald Trump. O governo de Donald Trump foi um governo extremamente instável, colocou instabilidade e acabou ocasionando os problemas que nós vemos aí, né? Uma invasão no parlamento, ele sendo processado agora, provavelmente vai ser processado por outras coisas. Lá não tem a política, né, de ficha suja, então não tem nada impede ele de ser candidato. O que pode derrubar ele é somente a população e a oposição convencer as pessoas de que ele é um ser nocivo para os Estados Unidos. Então, é uma situação meio complicada. Discurso público e mídia. A mídia, incluindo as redes sociais, tem exacerbado a polarização a promover narrativas e informações que reforçam visões de seus públicos-alvos. Isso resulta em bolhas onde os indivíduos são expostos pelas informações que confirmam suas crenças preexistentes. Bom, gente, o que eu tenho que dizer sobre isso? Tem diferenças de pensamentos. Por exemplo, o que eu penso pode não ser igual a todo mundo pensa, mas eu tenho que ter consenso. O que é consenso? O que é bom de fato? O que é legal de fato? O que é ético de fato? O que é bom? E quando eu falo isso, eu falo de conjunto, eu não falo individual. Porque quando eu falo individualmente, eu me tranco dentro de um mundo fechado, o meu mundo ideal. Esse meu mundo ideal, provavelmente eu vou encontrar outras pessoas que se identificam com esse mundo ideal. Eu crio bolhas. E o oportunista que quer lucrar com essas bolhas, ele vai enxertando situações que promovem o reforço do seu entendimento, das suas crenças no seu mundo particular. E esse mundo particular não corresponde ao mundo real, porque o mundo real é totalmente diferente daquilo que está sendo
posto na sua cabeça, no teu imaginário, no teu medo, na sua angústia, na sua dúvida, na sua preocupação. Por isso que a melhor forma de sair de uma bolha é você olhar para os lados, né, como diz, né, e tentar entender o que está acontecendo fora da bolha. O que tem a mais além disso? O que está acontecendo fora disso? O que eu estou vendo no mundo fora disso? Para você entender se aquilo que está chegando até você é de fato real ou se é manipulado para fazer você pensar da mesma forma, sentir da mesma forma e agir da mesma forma. Eleições contextuosas, né? As eleições presidenciais de 2016 e 2020 destacaram profunda polarização nas eleições de Donald Trump. Foi particularmente polarizado, com muitas políticas e declarações que até então o presidente gerando reações fortes, tanto de apoio quanto de oposição. Isso foi marcado também por alegações de fraude eleitorais e um ataque ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Não precisa ir muito longe. Nós temos aqui o 8 de janeiro para nós. Mas por que tudo isso tem que ter esses conceitos? Esses conceitos nos ajudam a entender a falta de conhecimento, a falta de entendimento, a falta de você se integrar como um ser de um país. Quando eu falo que você é um ser de país, eu estou falando de uma pessoa que entende que país são feitos de pessoas. O país não é feito de cidade, o país não é feito de estado, o país não é feito de nação. O país é feito de pessoas. Retirou as pessoas do país, é uma terra vazia. Não tem dono. Terra vazia não produz. Terra vazia não ama. Terra vazia não chora. Terra vazia não tem alegria. Terra vazia não promove arte. Não promove cultura. Quem faz são pessoas, né? Questões sociais e culturais. A polarização nos Estados Unidos tende às questões sociais e culturais como direito aos LGBTQIA, controle de armas, imigração, justiça racial, movimentos Black Lives Matter, e a resposta a eles evidencia profunda divisão sobre questões de igualdade e justiça social. Não diferente do nosso país. O problema é que lá nos Estados Unidos, temos que entender que a história dos Estados Unidos, como eu falei, da guerra civil dos Estados Unidos, entre escravistas e republicanos. Depois nós temos o problema que ainda não foi totalmente superado, que é o racismo dos brancos contra os negros e tudo que diz respeito a esse universo. Depois a questão da intolerância LGBT, a discriminação da mulher, descriminalização do pobre, descriminalização, de crianças que tem isso, né? Então vocês começam a observar que tudo isso ajuda a manter um estado agravado de sociedade. E quais são as consequências disso? Quando nós falamos de tudo isso, já foi dando algumas consequências, mas quais são as consequências que ficam? E quem paga a conta disso, né? Aumento da violência política. A retórica polarizadora tem contribuído para o aumento da violência política, incluindo ataques políticos e funcionários públicos. Erosão da confiança nas instituições. A confiança nas instituições governamentais, o sistema eleitoral, o judiciário tem sido minada, que pode enfraquecer a democracia. Divisão social, polarização e aprofundado divisões sociais criam um ambiente que as pessoas de diferentes aspectos políticos têm dificuldade em dialogar um com os outros e em pontos comuns. Questões como doenças, como por exemplo, nós estamos falando de uma pandemia, negação da pandemia, negação de doença, negação de vacina por causa de questões políticas. Para nós brasileiros, tivemos quase 600 mil mortes. 600 mil mortes por negação, por causa de polarização política. Olha só quem paga a conta disso. 600 vidas. No Reino Unido, Brexit, foi um evento polarizador que foi muito significativo, que dividiu o país entre aqueles que apoiavam a saída da União Europeia e aqueles que eram contra a saída europeia. Seja como for, hoje a Inglaterra está colhendo os frutos e também as perdas disso. Agora estão na fase
da avaliação. Foi bom, não foi? Se foi bom, mantém. Se não foi, vamos tentar voltar. Resta saber se a União Europeia vai querer, né, a Inglaterra de volta depois dessa palhaçada, né? Seja como for, a polarização extrema nas sociedades contemporâneas, ela representa um desafio significativo, que ameaça a coesão social, a estabilidade política, governabilidade eficaz e confiança nas estruturas de uma sociedade. E quando eu falo confiança nas estruturas de uma sociedade, eu estou falando de pessoas, família. Olha, tá uma brigaiada aí, né, com esse negócio do aborto. Aborta, não aborta. É crime abortar, não é crime abortar. É crime quem estupra, o estuprador leva, se for preso, a pena dele é menor do que aquele que está cometendo um aborto, porque o filho é fruto do estuprador. Gente, isso é um absurdo. Por que isso é um absurdo? Porque existe controle por detrás disso, existem interesses obscuros por detrás disso, e que nós não sabemos. Por exemplo, uma das coisas que eu vejo, e vocês talvez, se não perceberam, aperceba-se. Aqueles que fizeram essa mentalidade do contra-aborto, não importa o que aconteça, ao ponto de criminalizar a pessoa que vai abortar, independente de qual seja a situação, ela está muito ligada a um sistema religioso. E o sistema religioso, quem bate em cima disso é uma pessoa que precisa do apoio do povo religioso, das instituições religiosas, para continuar no poder. Então o que acontece? Eu crio uma situação que não deveria criar em nada, polêmica em nada, porque se é legal, ponto final. Já falei, legal é legal, moral é moral, são coisas diferentes. Legal, eu tento ilegalizar aquilo, tento criminalizar a pessoa que é alvo de algo ruim, só para poder me manter no poder, porque aí eu agrado uma ala religiosa, seja protestante, seja católica, esse povo vai bater palma para mim, e daqui a 4 anos, de 2 em 2 anos tem eleições, né? Eu vou lá pedir votinho, lembre-se, fui eu, tá? Que defendi a lei contra aborto, vote em mim. Aí vai todo mundo votar no idiota. Vai todo mundo idiota votar num salafrário, sem vergonha, vigarista, porque ele quer se manter no poder. Não é nada religioso, não é nada moralista, não é nada ético, é puramente de interesse de se manter no poder. Por isso está essa palhaçada agora que nós estamos vendo aí, que o povo saiu na rua, e realmente o povo tem que sair na rua, porque, gente, vamos pensar um pouquinho. Aborto é errado? Sim. Eu, como ser cristão, eu vou falar, cristão católico, eu falo assim, sim, é errado. Agora, eu não posso fechar meus olhos às circunstâncias das gravidez de uma pessoa. Por exemplo, eu já falei, eu vou condenar uma pessoa a gerar e criar uma criança fruto de um estupro. Como que ela vai criar essa criança? Você acha que ela vai ter amor pelo filho? Sabendo que aquele ser é fruto de um estupro, que ela foi violada de maneira grotesca, da pior maneira possível? Que amor que ela vai dar para essa criança? E depois, essa criança vai crescer sem amor, sem carinho, sem nada. Vai ser tratado como um monstro, filho de um monstro. O que ele vai ser? Um monstro na sociedade, porque é o que ele conhece. É o que ele conhece, ele foi criado, foi chamado de monstro a vida toda pela própria progenitora de monstro, porque ele é filho de uma monstruosidade. Então vocês começam a compreender a complexidade das coisas. A justiça, ela tem que entender, o governo tem que entender, as pessoas têm que entender o seguinte: dar às pessoas possibilidades de resolver um problema a torná-lo o minimamente prejudicial. Primeiro, o crime realmente pesado tem que ser para o estuprador. Ele tem que puxar 30, 40, 50 anos de cadeia. Tem países aí que quando pega estuprador, tem os órgãos sexuais decepados, para nunca mais fazer isso. Eu não acho errado não, sabe? Sinceramente, não acho errado mutilar esse tipo de gente, não. Por quê? Veja bem, se o problema dele é ser estuprador, eu vou mandar ele para a cadeia.
vai ficar 30 anos lá. Ele vai comer, beber, dormir, não vai produzir nada. E quem paga a conta desse cidadão, desse monstro que está lá? Eu e você, porque são nossos impostos que vai para manter a belezura na cadeia. Então, crime capital, corta os órgãos sexuais, rente com o corpo, acabou, volta para a vida. Vai fazer o quê? Ele não tem mais um instrumento para poder estuprar a pessoa. Então, ele vai ser um pária dele mesmo, né? Nós temos que compreender que essa ideia, né, como eu acabei de falar aqui nos países que fazem isso, por quê? Porque é uma ideia de resolver o problema sem dar custo para o Estado. Porque quem mantém o Estado é você e eu. Então eu acabo com o problema. Né? Tem a castração química, tem a castração realmente, né, de retirada do órgão sexual masculino. E, claro, são situações que têm que ser amadurecidas na vigência da promoção da vida humana. E quando eu falo da promoção da vida humana, eu tenho que pensar na pessoa que foi alvo do estupro, no fruto do estupro e como que eu vou lidar com isso. Então eu tenho que compreender, eu tenho que evoluir em mecanismos, em instruções para que o crime contra estupro seja eficaz e bote medo em qualquer um que tente fazer isso e ao mesmo tempo buscar soluções para aqueles que foram alvo. E não só simplesmente tornar isso uma bandeira religiosa para político espertalhão se manter no poder. Bem, gente, este foi o especial sobre extremismos, o quão perigoso e nocivo. No fim, quem paga a conta é você e eu. Nos encontraremos numa outra oportunidade com outro programa especial aqui no canal Pleiadianos. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.